Olha, dizem que existe um tal de um prazo de validade para os relacionamentos. Hoje vamos falar sobre isso. Para a gente poder falar e debater esse assunto, a gente recebe o Antônio Augusto, que é escritor e empresário. Bem-vindo. Obrigado. Vanessa de Oliveira, sempre bem-vinda. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Daniel Madeira, que é personal paquera, Obrigado. muito bem-vindo. E Débora Rodrigues, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Você só que passeou, né? Eu passei bastante, mas já estou de volta, né? De volta à terra. Delícia, hein? Agora, será que a gente vai continuar assim tão animadinha depois desse bate-papo? Veja só, fizemos um resumo sobre esse assunto. Dá uma olhadinha aí, olha lá. Nosso louco amor está em seu olhar, quando a Deus vem nos acompanhar. Recentemente, uma pesquisa feita pelo escritor espanhol Rafael Santandreu escandalizou ao revelar que relacionamento tem prazo de validade. Isso mesmo! A cada 5 anos, os casais deveriam trocar de parceiros. Os resultados apontam que esse é o tempo suficiente para desgastar um relacionamento, por conta de ciúmes, rotina e o pior: o ser humano não estaria preparado para a monogamia. Será? Bem, tem muitas celebridades que, pelo jeito, estão ajudando a confirmar esses dados. O do prazo de validade, é claro. A atriz Débora Seco, por exemplo, coleciona alguns romances desde o início da carreira. Em 2001, pintou um clima entre ela e Maurício Matar, e o namoro durou 11 meses. Depois veio Dado Dolabella, que logo no primeiro mês ficaram noivos e 9 meses depois, eles se separaram. Com Falcão do Rapa, o namoro durou 2 anos e meio. Na sequência veio Roger Flores, que depois de 4 anos estava lá assinando o divórcio. Outro famoso que ajuda a confirmar a pesquisa é o ator André Gonçalves. O romance polêmico com a atriz Renata Sorrah durou mais de 1 ano. A paixão por Alessandra Negrini não passou de alguns meses. Já a união com a atriz Cíntia Benini foi bem mais longe. Incríveis 4 anos. Mas e você? Concorda que depois de 5 anos um relacionamento estará inevitavelmente desgastado? Já vi casos de pessoas que ficaram muitos e muitos anos juntas e não se imaginavam com outro casal, né? Acho que o tempo deve dizer, né? O tempo que você tem que ficar com a pessoa. Acho que tem outras maneiras de evitar o desgaste do relacionamento. Eu acho que sim, viu? Acho que dá uma renovada, né? Eu tô há mais de 10 anos, eu não trocaria. O meu relacionamento durou 6 anos, acabou. Desgastou, mas depende muito do casal. O casamento é uma coisa muito sagrada, entendeu? Então eu não acho certo ficar trocando. Eu acho que o casamento é para ser eterno, até que a morte os separe. Se a coisa for boa, toca. Se não for, não precisa nem ser 5, né? Pode ser antes também. Depois da relação com prazo de validade apresentada pela pesquisa, entra em jogo outra forma alternativa de se relacionar: o poliamor. Ou seja, o relacionamento sério de 2 ou mais pessoas, todas unidas pela coisa linda chamada amor. E não se trata de traição, muito pelo contrário. Todos os envolvidos sabem sobre a vida íntima de seus parceiros. Para muitos, a ideia está definitivamente fora de cogitação, mas fique sabendo que o número de adeptos cresce no mundo inteiro. E você? Acredita que as pessoas estão preparadas para viver um lindo poliamor? 10 corações de uma vez, pra eu poder me apaixonar. Acredito que a sociedade hoje está mais preparada, assim. Eu acredito que está caminhando para isso, né? A sociedade é complicada, né? A sociedade, né? Eu sou totalmente contra. Eu acho que a partir do momento que existe um relacionamento, existe amor, existe também fidelidade. Se é bom pra você ou pra outro, tá tudo certo. Tá valendo. Tem que ter muita sinceridade pra viver assim, dessa forma. Acho meio difícil lidar com uma pessoa, imagina várias. Que coisa mais linda e complexa é o amor e as relações humanas. A verdade é que dá um nó na nossa cabeça. Only
Bom, você viu só, aí com história por onde começa. Esse tal pesquisador diz que o relacionamento tem um prazo de validade de 5 anos e depois cada um deve arrumar um outro parceiro, ou então ser adepto do poliamor, que é a história de você ter um monte de gente, você vive com um, vive com o outro, vira uma suruba geral e pronto, tudo bem, todo mundo tá feliz. Queria começar justamente contigo, Antônio. Você, como escritor que é, e acaba também fazendo muitas pesquisas quando você vai fazer um livro, você acha que as pessoas estão em busca desse poliamor ou desse relacionamento aberto ou não? Eu acho que primeiro a gente tem que ter uma perspectiva histórica, né? O amor romântico tem 200 anos, menos de 200 anos. Então, há 200 anos atrás, as pessoas viviam muito menos. Então, era até que a morte nos separe, porque a morte separava mesmo. 30 e poucos anos, né? Então, hoje as pessoas vivem muito. Tem gente casando com 35. Então, você pode arguir que faz sentido você ter vários parceiros ao longo da vida. Só que o ser humano, por outro lado, o ser humano não é muito lógico. Eu escrevo crônicas sobre relacionamentos, tenho um blog, e as pessoas estão sempre falando... eu acho que as pessoas, apesar de toda a possibilidade, estão ficando mais caretas. E talvez uma coisa careta, ter o mesmo parceiro para a vida toda, funcione. Isso não quer dizer que você vai ficar casado. Tudo bem, para quem acha que essa é a saída, ok, faça da sua vida o que você quiser. Mas se você está infeliz, quer mudar de parceiro, ok. Mas não você ter vários parceiros de uma vez só, né? A maior parte das pessoas não buscam isso, né? Eu acho que assim, o ser humano quer o que é proibido. A grama do vizinho é sempre mais verde. Então, se você disser, olha, o relacionamento vai durar só 5 anos... Daqui a 4 anos e 11 meses vai ter um monte de gente fazendo greve, dizendo, não, agora eu quero 6, ou quero mais 5. Então é sempre o que é proibido funciona mais. Você acha isso, Débora? Você seria adepta do poliamor? Nem lascando. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Eu tava olhando aquela cena, naquele monte de gente grupada, assim, parecendo um ninho de cachorro, né? Assim, eu falei, eu já fazia um jantar para todas elas, assim, já um jantar de gala, e punha um veneninho de rato, assim, para elas comerem, para dormir, tudo. Que mulher brava, entendeu? Não, filho, é meu, é dos outros. O meu e dos outros não dá. Mas você acha que esse prazo de validade de 5 anos, você tem que arrumar eu acho assim, realmente, é muito difícil, a gente tem a crise mesmo dos 4, depois mais um pouco para frente, depois para frente. Eu acho que a minha última crise foi agora, antes do Renatinho nascer, antes da engravidar do Renatinho, nós estávamos em crise. Tá? Mas eu acho que vai muito do casal saber identificar e tentar, se querem, continuar e tentar melhorar, mudar essa situação. E se vale a pena ou não, né, Vanessa? Claro. Você ficou, parece que entalada quando você ouviu aquela história até que a morte o separe, né? Eu quase passei mal aqui quando a pessoa falou que o casamento tem que ser até que a morte os separe. Então quer dizer que você não está feliz dentro de uma situação e você vai levar isso para sempre, de repente por uma crença que te disseram. O que tem de mulher dizendo, eu preciso ficar casada porque já me falaram que é meu karma espiritual e que eu tenho que ficar com essa pessoa até o fim, porque senão na próxima vida eu volto casada, não quero aturar o cara, vou aturar tudo que tiver para aturar nessa mas aí pelo amor de Deus, a gente vê que rola, né? Eu acho assim, na verdade, quando a gente casa, eu tenho 2 casamentos, né? Tive o primeiro, que eu tenho a Jaque e o João Paulo, e agora o segundo com o Renato, que tem o Renatinho. Quando a gente casa... Você não quer separar, né? A gente casa para viver para sempre. Claro. É natural. Ninguém casa e fala, vou casar e daqui 4 anos vou separar, daqui 5 anos vou separar. Acho que ninguém faz isso, né? Então a gente tenta fazer com que as coisas funcionem. Tá? Problema, se você morar com uma amiga, você tem problema. Se o cara morar com um amigo, você tem problema de relacionamento. Porque são seres humanos. Mas às vezes a gente tem problemas com a gente mesmo. Com certeza. Verdade. Com certeza. Não é verdade, Daniela? E muita crise é gerada por isso. Muita crise é gerada por, às vezes, pela idade das pessoas. Ela está naquela fase, igual a gente, a mulher. Entrou nos 40, lascou. E realmente é de lascar. Depois dos 40? É de dar... Não, a cabeça vira um pinico, bicho. A sua cabeça vira um pinico? Às vezes vira. 30, até esse começo de ano eu dei uma estressada. Dei uma estressada. Cátia, eu acho que tem outra questão também. Se você quer ter um relacionamento profundo, sério, dá trabalho. Sim, requer uma dedicação, né? Eu acho que a complexidade de você ter vários ao mesmo tempo é muito cansativo. Então, mas aí a gente entra, Débora, num outro ponto que eu queria saber do Daniel. As pessoas cada vez mais são virtuais. Então, a gente percebe que as pessoas vão para um restaurante, ficam todas ali pela internet, conversando. Até na balada. Na balada. Será que muitas vezes não falta esse frente a frente você conversar? Falta. Só fazer uma ressalva aqui importante sobre poligamia.
é que a poligamia ela é aceita em algumas religiões, algumas culturas, né? Sim. Então, assim, no Brasil, uma cultura mais ocidental, isso é estranho. Embora eu seja a favor de não a poligamia, né? Até porque o homem ele é territorialista, ele não quer que outro homem, por exemplo, usufrua da mulher dele, né? E ele vê essa coisa como país árabe, por exemplo, o homem pode ter várias esposas desde que ele tenha condição de sustentar várias famílias. E desde que a primeira aceite as outras que vão entrando na relação. Exatamente. Né? Agora, quanto ao homem que, aqui no caso, por exemplo, no Brasil, que ele tem 2 mulheres, se relaciona com 2 mulheres, isso funciona desde que não haja mentira. Que a mulher ela saiba disso, ela vai aceitar isso, ou não. A parte das mulheres aceita? Não. Não, claro que não. Eu acho que tem uma coisa interessante. Teve uma série da HBO muito interessante chamada Big Love. E essa série é de um mormon que tinha 4 esposas. Quer dizer, o homem tem a fantasia, como seria ter 4 esposas? O cara fica louco, obviamente. Ele vai ficar louco? E assim, você quebra a barreira da fantasia e a série explora isso, a dificuldade que ele tinha para administrar 4 esposas. Então, se tem 4 dá trabalho, se tem uma só dá trabalho, o ser humano quer sempre aquilo que ele não está disponível, né? Volta e quero saber de você, Vanessa, o que você acha dessa história, se dá certo ou não dá certo, se as pessoas aceitam. Agora, tem prazo de validade? Tudo vai depender do quanto você quer se dedicar e acho que vale a pena você investir, né? Quero saber do seguinte, da Vanessa de Oliveira. Você acha que o que falta, na grande maioria das vezes, é as pessoas investirem na relação, talvez por isso, 5 anos, que a gente acomoda e relaxa literalmente ou não? Sim, e tem mais uma coisa, porque muitas vezes a gente inicia um relacionamento e a gente acredita que aqueles 5 anos com quem a gente acabou se desgastando, na verdade não é um desgaste, é porque simplesmente aquela adrenalina da empolgação, da paixão, ela está se entrando em baixa. Acontece que o amor, os relacionamentos, eles vão passando por fases de amadurecimento. E é lógico que toda aquela euforia não vai acompanhar a gente até os 70 anos, até os nossos 80 anos, por toda a vida. Então muita gente acha que relacionamento bom é aquele relacionamento que é cheio de empolgação, que é cheio de paixão, que é cheio de adrenalina. E não, a gente caminha assim para uma evolução que é o do amor fraternal. E eu acho que com o tempo, Kátia, a gente vai ficando mais exigente. Entendeu? A gente vai selecionando mais o que você quer pra você, pro seu relacionamento, pro seu casamento. Você falou um negocinho há pouco, que você fez 40 anos, você deu uma... Então, isso. Espirocada por isso. Aí quero saber de você o seguinte, você acha que essa fase da mulher, dos 40 anos, por exemplo, algumas antes, algumas um pouco depois, enfim, em média, que a hora que a gente amadurece de verdade, a gente sabe o que a gente quer, e aí você faz um balanço geral assim, isso quero, isso aquilo não quero. É isso aí. Dói tanto quanto a gente vê que dói com um adolescente, saber que está crescendo. A gente vai para o intervalo e você me responde na volta. 2 minutos só, até já. 2 minutos e 5. Bom, durante o intervalo a gente continua falando sobre tudo isso. Você vai participar da conversa agora. Mas, Débora, você acha que aos 40 anos, você disse que você ficou meio doidinha, você na verdade amadureceu e começou a saber o que você queria e não queria, mais ou menos o que acontece depois que se passa da adolescência, isso causa dor? Eu acho que sim, foi isso. Eu acho que eu cheguei a um ponto que assim, hoje eu faço o que eu quero. Lógico que eu sempre fui meio bocudona, né? Mas assim, como a gente até brincou aqui uma vez, você, a Nani, né? Vocês falaram, pô, mas você é muito boazinha, que eu ponho toalha no banheiro, eu corto a unha, eu faço isso, faço aquilo. Eu continuo fazendo, se eu quiser. Entendeu? Vamos em tal lugar. Não, vamos não, eu não quero, não tô afim. Entendeu? Porque eu quero uma casa não sei onde, ou um sítio, ou não sei... Não quero. Então isso acho que deu para dar Mas não é o que se fala, é como se fala, né? É importante, por exemplo, no caso quando ele falou, eu quero tal coisa. O homem ele foi objetivo e direto. Agora, se ele tivesse usado a linguagem de comunicação da mulher, que a mulher era mais comunicativa, mais detalhista, ele conta uma história daquele lugar. Aí ela vai gostar do lugar, vai falar, olha, vamos por exemplo a Malta é um lugar bacana, tem várias praias bonitas, tem um passeio, tem amiga que já foi, não sei o quê, então vamos pra lá. Tem que saber falar, tem que saber comunicação. O maior problema dos homens, e aí eu detectei que não é só o meu que tem, vocês têm uma mania de falar assim, eu vou em tal lugar. Direto. Eu vou. A mulher, aí você cruza o braço assim, olha aquela cara bonita pra ele, né? Aí ele fala, mas vamos também, se você quiser ir? Aí pronto, aí eu já falei, vai pra lugar. O que você acha de ir para tal lugar? Aí você faz não participar. É o primeiro plano.
amor, vamos em tal lugar? Mas você concorda que a gente se pega em coisas miúdas? Mas você já sabe que ele fala assim, não é esse sentido que ele quer dar? Então, entendeu? Não, mas não é não. Eles continuam assim mesmo, porque é pra você não ir mesmo. Entendeu? Quando eles querem que é importante que você vá, aí eles chegam, liga, já avisa, fala, amor, fulano convidou a gente pra ir em tal lugar, tal, não sei o quê. Ó, tô avisando pra você não falar que eu avisei de última hora. Tudo bem, mas se o cara quer ir num lugar também sozinho com os amigos, eu também acho que não tem nada de... Não, mas a diferença é na comunicação, porque assim... Eu também não acho, desde que a mulher possa ir também. Não, é que se... Mulher encrenqueirinha, não é não, Vanessa? É que as mulheres, elas... Realmente elas são mais complexas e muitas vezes elas tendem a complicar um pouco os relacionamentos. Bem mais complexo. Sim, mas eu tenho que falar assim, de uma maneira assim, mais... Vocês, sendo assim, muitos casais já viram amigos, se a gente fosse como um homem, a gente já ia ser amigo a partir do segundo ano de não teria graça. Não teria graça, não teria essa cumplicidade. Porque, na verdade, os homens têm uma dificuldade enorme de entender a mente das mulheres. Muito mais do que nós a eles, porque os homens, eles são básicos, não são complexos, não se sintam ofendidos por causa disso. Eu faria até uma analogia. Eu acho que o homem é um iPod e a mulher é um laptop. Eu falo que um é Windows, outro é Linux. Então, são linguagens diferentes. São linguagens diferentes. Sabe o que eu acho? Tudo bem, vocês têm razão nisso. Mas a gente sabe que a gente pensa diferente. E mulher faz joguinho. A gente não vai direto ao assunto. A gente fala assim, bom, vamos naquela padaria que eu acho legal? Fica assim, não, vamos jantar, vamos. O que você acha de uma padaria? O que você acha? Você dá 3 opções, mas você já sabe onde você quer ir. Então, por que você não fala, bem, vamos naquela padaria lá, porque hoje eu tô afim de comer ali? Não é mais fácil do que você dar 3 opções e ficar bravo porque ele não adivinhou qual que você achava que era legal? Tem até um pastor que tem vários vídeos no YouTube, que ele diz que a cabeça do homem é cheia de caixinha. Então tem a caixinha do casamento, da escola, do filho, do não sei o quê. E a mulher é um emaranhado de fio. É um baú, minha filha. É um emaranhado de fio. Aí diz que a mulher começa a falar do filho, daqui a pouco ela já começa a falar do pagamento da escola. Aí ele fala, pera um pouquinho, mas por quê? Porque as caixinhas tá tudo aberto e eu não acho do pagamento. A gente começa a conversar, entendeu? A gente fala de uma coisa, daqui a pouco a gente emenda noutra, tá o coitado do lado que não entende o que tá acontecendo. Na verdade, você não pode lutar contra a natureza. Se você pegar 2 criancinhas de 7 anos, um menino e uma menina, e falar o que você quer ganhar de Natal, o menino vai falar, tal brinquedo, 2, 3 palavras. A menina vai falar, ai, minha amiga ganhou, o pai dela foi para Miami, trouxe uma bonequinha da Barbie, que é uma Barbie. Vai contar a história. O pai vai falar. Resumidita, né? Só que a mulher não, a natureza da mulher é ser mais comunicativa. Você não vai lutar contra a natureza. Sim, mas a gente pode facilitar. Pode entender o sexo oposto melhor para você ter um convívio mais maduro e duradouro. E a gente gosta de joguetes, eu acho que isso que complica. Porque aí se você vê que o seu parceiro não adivinhou o que você queria, você já fica bravo. E aí você faz o quê? Fecha o tempo. Aí você cruza a mãozinha e fala, agora ele vai ver o que vai acontecer. Por isso que tem que gostar, para poder conviver. Tem que gostar muito. Tem que gostar muito, senão não convive. Tem que gostar muito, e é dos dois lados. Exatamente. Porque não adianta, porque a mulher é assim, vai ser assim sempre. Não, mas aí eu discordo de você. Não, a gente vai se adaptar, Kátia. Mas veja bem, isso é uma coisa da natureza feminina. Não, é da natureza. Então, muitas coisas a gente já conseguiu mudar e vai mudar, mas tem coisas que tá no sangue, tá no subconsciente. Mas sabe aquilo de orar e vigiar? A gente também tem que se vigiar. E a gente percebe isso pelo número de mulheres de todas as idades que vão aos cursos da Vanessa. Sim. Não é mais a mulher que quer satisfazê-lo, fazendo com que ele a compreenda. E aí é um outro contexto que eu volto, você conta essa história pra gente. Então, e mulheres, gente, às vezes estão numa faixa etária que a gente não imagine que ainda estejam nesse desejo de mudança, o que é fantástico. Bom, quero saber da Vanessa se você sente isso nas aulas, nas palestras, o desejo de mudança da mulher, mas não aquela mulher que quer satisfazer seu parceiro, somente isso, mas que quer, primeiro, ser feliz numa relação, enxergar essa relação como de fato ela é, e aí sim poder se dedicar para que essa relação evolua. Sim, a única questão que não é correto na mente da maioria das mulheres, e muitas delas procuram ajuda, livros, vão em palestras, é que elas querem sim ser felizes na relação, elas querem que o cara compreenda elas, só que acima de tudo elas querem mudar aquele homem, entendeu? Elas querem uma fórmula para saber como vão fazer com que ele seja completamente diferente. E depois que ele ficar diferente, vai reclamar que ele não era igual. Não, aí perde o encanto. Aí ela vai encontrar alguma coisa para reclamar. Você tem esse desejo de mudar, seu marido? Não, eu acho que assim, não é mudar. Eu acho que algumas coisas podem ser melhoradas como eu melhorei.
Entendeu? Mas será que ele acha que você melhorou em tudo que você acha que melhorou mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque senão ele teria continuado a reclamar Eu ou digo por quê? Às vezes isso para a mulher dizer. atrapalha mais. A gente vê mais o defeito do outro, isso pesa de um jeito muito maior do que pesa para o homem. O homem às vezes releva as chatices que a gente tem. E às vezes a gente, que é mais certo ou errado, é ou não é, a gente não releva tanto as coisas. né? Muitas coisas eu acho que se a gente não... Bom, eu pelo menos se não relevasse, eu não estava mais junto. Estamos 16 anos juntos, né? E por incrível que pareça, eu reclamo das mesmas coisas desde que eu conheci ele, entendeu? Mas assim, fazendo o mesmo erro, mas um pouquinho mais melhorado, né? Um pouquinho menos, né? Mais devagar. Então, já melhorou bastante. Eu pelo menos, como você disse, né? Eu me vigio. Porque eu sei que eu sou aquela pessoa que eu vou pra cima de tudo e quando vê eu tô passando por cima dele. Então, às vezes ele, opa, pera um pouquinho, para aí, tô aqui do lado, tá, né? Então, eu me vigio 24 horas em alguns sentidos, né? Agora, você falou assim, mas a mulher gosta de conversinha, a mulher gosta disso, a mulher não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eu tava falando com a Vanessa enquanto você tava lá. A mulher tem que mudar. Mas o homem, por que ele não pode tentar adivinhar a gente? Por quê? Por quê? Porque dá é o pra seguinte, adivinhar? Não dá. Você vive... Não, pera um acha que dá pouquinho. pra adivinhar? Pera um pouquinho. Não, eu acho o que assim- eu quero dizer é o seguinte... Como você vai adivinhar se eu te dou 3 opções? Tá, não, mas peraí. Não é só isso. Muitas vezes, o que a gente tava comentando aqui enquanto você tava ali, o homem vê você emburrada. Você tá brava. E por que eu já não falo porque eu tô emburrada e pronto? E por que ele não pergunta também? Ele Por que pergunta. só você tem que Ele falar? pergunta. A maioria E o que que a não gente Porque a pergunta. mulher não tem legenda. A maioria não pergunta. Não, e se maioria pergunta, a gente pergunta. fala o Vocês quê? têm preguiça de conversar. Não, mas peraí. O homem tem uma preguiça Tudo bem. maldita de conversar. Mas se ele te pergunta, o que você tem, Débora? Você vai dizer o quê? Nada. Você sabe o que você fez. Cara, se ele soubesse, eu não tava te perguntando. Não, mas aí também é demais, né? O que você tá brava? Não, eu tô brava. eu não porque tenho esse aquela- problema. Se perguntar pra mim, minha filha, eu já jogo Porque a gente tudo é em cima da bocuda, mesa. mas uma parte não é. Entendeu? A emoção é uma coisa que se dissipa com o tempo. Então vamos supor que você está com raiva de alguma coisa. Isso. O ideal, o que é? O homem esperar essa emoção ir se dissipando, ela ficar com menos raiva para ela não jogar tudo em cima Aí eu vou sobre... juntando mais veneno ainda. Mas então, Então, aqui, isso aí você vai Né, dissipando, né? Vai dissipando. Aí você não pergunta diretamente, você fala, olha, tal coisa, o que está acontecendo, vamos conversar direito, afinal de contas somos adultos, tal. Isso. Você procura ter um diálogo de uma maneira que você ceda algumas coisas e a outra pessoa ceda. Aí você consegue Isso caminhando. na Suécia eu acho que funciona. Na Suécia? Na Suécia, Aqui o pessoal é mais frio, mas aqui é mais complicado. E eu percebo que isso é uma reclamação geral. Quando a gente junta a mulherada, aí começa uma a falar, não, ó, igual, às vezes nós estamos lá no barco, tá assim, tem uns 6, 7 casais. Aí estamos lá, mulherada, junto com um lado, junto com o outro, tal. Aí eu falo assim, e aí, Kátia, você não vai lá com fulano? Não tô boa com ele hoje. Aí a outra fala, ih, eu também não. A outra, mas o que aconteceu? Aí você vai ver, é praticamente as mesmas coisas. Entendeu? Mas é alguma coisa que vale a pena? Não, Kátia, mas são coisas que... Mas se você tá falando assim, porque você tá de lua de mel, né, meu mas bem? não é, mas porque eu sempre disse assim. Ó, mas sabe o que eu faço? Eu faço assim. Ela ó. agora tá tudo ótimo pra ela, tá de lua de mel. Mas eu acho que é assim, se ele me fez alguma coisa, eu já falo na hora, olha, Daniel, não curti que você falou isso na frente das pessoas. Você não fica guardando. Eu nunca fui de guardar, eu quebrava altos paus, mas desse jeito. Daniel, não gostei do que você fez, não achei legal, porque você tem coisas no nosso relacionamento que você não tem que colocar em público. Não, o problema claro. é quando a gente não faz isso. E aí, independente se você está em lua de mel ou se você está casado há muitos anos. Se você não vai falando quando o assunto é pequeno, vira uma bolinha que era assim de neve e que você empurrou na ribanceira e no final tá assim. Você não sabe mais de onde começou. E talvez seja daí que começa o problema. Então não importa quanto tempo. O que eu falo pro Renato é sempre isso. A gente tem que estar sempre falando que colocando. E ele, por exemplo, ele nunca abre, ele nunca começa uma conversa. Não começa? Nunca. Tem 4 coisas que geralmente, se você pegar, anotar sempre o que causa briga do casal, você faz tipo um diário, você vê que são 4 assuntos, vai dominar 80%. Quais são? Respeito, tá? Algo relacionado ao envolvimento, algo relacionado à cumplicidade, que é você não falar mal da pessoa, é tipo desmerecer na frente de outra e tal.
e a parte de luxúria, que é o sexo, o carinho. Então, geralmente, vai ficar em torno desses 4 temas. Então, assim, vou voltar e quero saber de vocês o seguinte: será que esses 4 temas, na verdade, depois de um tempo de relacionamento, a gente não dá uma atenção menor a eles e talvez aí que mora o problema? Nessa história de você não se dedicar à relação, a gente fica mais intolerante. Eu falo, ele já devia me conhecer, não preciso falar as mesmas coisas, e aí que vem o desgaste da relação? Volta e vocês já me dizem isso. Olha, quero saber, já que o nosso assunto hoje é se o prazo de validade dos relacionamentos existe de verdade, se vocês não acham que essa convivência e muitas vezes essa não dedicação depois de um certo tempo, não é isso que causa intrigas numa relação. Mas eu acho que a não dedicação pode se o relacionamento tem problema, a não dedicação pode ser 1 ano, 2 anos, não precisa ser os 5 anos. E eu acho que aí, voltando ao início da conversa, quando a gente começou o programa, que para você aprofundar uma relação, você precisa de tempo. Você criar um código de comunicação comum, quando você olhar, já sentir que você falou alguma coisa que não deveria ter falado, ou tomou uma atitude que não deveria, isso só o tempo vai dando. Por isso que eu acho que ter um prazo definido é problemático. Inclusive, eu acredito que essa pesquisa ela é bem furada. Tem até uma outra pesquisa que contrabalanceia isso que eles falaram, que é uma pesquisa que foi feita no Canadá, que diz que a sociedade, quando ela é monogâmica, ela é muito melhor, ela é mais feliz. Porque tem algo que, se a poligamia fosse a nossa totalidade hoje no planeta, nós teríamos falta de mulheres, porque alguns homens estariam ocupando o espaço dos outros homens. E com isso os índices de estupro aumentariam, os índices de doenças também aumentariam. A mulher ela seria um produto extremamente valorizado, mas também em escassez. Então, quanto sociedade, nós não estamos preparados para a poligamia. A nossa saída para termos relacionamentos mais felizes não é simplesmente dissipar esses relacionamentos para só vivermos o lado bom do início de um relacionamento e depois ficar trocando de parceiro em parceiro. Eu acho que só tem uma diferença que eu acho importante fazer. Uma coisa é o que aparentemente acontece. Eu acho que a poligamia já acontece há muito tempo. Nos bastidores, muita gente vive poligamia. Agora, assumidamente poligâmica, a sociedade não é. Mas a poligamia existe. Eu acho que assim, eu casei com 17 anos a primeira vez, entendeu? Então eu praticamente, aí depois disso tive namoros estendidos também. Eu não sou daquela pessoa de ficar cada dia com tal, isso, aquilo. Então eu acho que, pra mim, a coisa da família é mais importante, às vezes, do que a própria situação. Não aquela coisa da mulher que, mesmo infeliz, ela continua casada para ser uma mulher casada. Tolerante, né? Isso. Mas, com certeza, porque se a gente for, Kátia, analisar friamente, eu e você, por exemplo... A gente não vive nem aqui. A gente não vive um ano, filha. A gente concorda. A gente viveria um ano ia ser muito para nós duas, porque do jeito que a gente é estourada, se a gente não... respirar fundo e sabe, de vez em quando falar, de vez em quando recolher, a gente não vive. Mas vocês não acham que as pessoas estão cada vez menos tolerantes nesse sentido? No sentido de, bom, eu vou tentar te compreender e estão mais explosivas. Eu tenho uma coisa que eu não gosto do Daniel, então é melhor eu largar dele, pronto. Quer dizer... Depende do ponto de vista. Na verdade, o nome disso é inteligência emocional, é a maneira como você lida com as suas emoções. Isso não só nos relacionamentos, mas em sociedade. Sociedade... Se você é uma pessoa controlada ou não no seu ambiente de trabalho, estudo. E, então, às vezes, é muito importante você tolerar certas coisas, só que para tolerar tem gente que não consegue engolir. Então, a pessoa tem que aprender a entrar por aqui e por ali. E, para algumas pessoas, é meio difícil isso. Então, assim, dá para se trabalhar isso, a pessoa... passar a tolerar, tudo bem. E essa falta de tolerância, mas isso a gente vê em coisas pequenas. Então, esse final de semana, um rapaz bateu no carro do outro, ele arrancou o cara do carro e socou até não poder mais na Avenida Sapopemba. Aí você fala, gente, pelo amor de Deus, você vai arrancar a pessoa do carro, vai bater não sei quanto tempo, porque dá uma batidinha no carro. Agora, a falta de tolerância, eu acho que no relacionamento, a falta de tolerância no meu relacionamento, não sei se tem a ver o que eu vou te falar, mas eu acho que é também por esse excesso de liberdade que nós temos hoje e pelo excesso de gente lá fora. Então você larga da tua mulher hoje, amanhã tem 3, 4 atrás de você, bonitinha, novinha, sabe? Mas atrás de você também vai ter uma fila, de homem também, eu tô falando dos dois lados. Então, talvez, pelo que eu vejo de amigos que se separaram, amigas que se separaram, eu vi que tinha muito disso.
Do homem mais. A mulher, às vezes, porque a gente sabe, a mulher, ela protela mais para acabar um casamento. O homem não, ele viu que um amigo dele se separou e tá pra balada, e tá com isso, tá com aquilo, e ele acaba indo... Bom, mas é isso, né? Inteligência emocional. Depende, se a mulher, por exemplo, minha mulher, ela me satisfaz como mulher, então eu não vejo necessidade de procurar outra de maneira alguma. Ou uma mulher que se relaciona com homem. Então isso está muito relacionado ao amadurecimento, como ele vê o mundo, né? Só que a gente não aprende isso na escola. Esse é o problema. Então a gente aprende com a vida, com quem contou, um programa que viu de TV. Então assim, a gente se pega tudo isso e forma uma opinião. Mas tem que dizer o seguinte, dos últimos 50 anos a sociedade mudou muito mais do que os últimos 300. Então, por exemplo, a solteirice, que era um estigma 30 anos atrás, não é. Então você tem a opção hoje de ser solteiro. Sim. Tem uma vida de solteiro tranquilo, de ser feliz. Então assim, quando você compara isso a ser solteiro, a ser casado, se você é solteiro, precisa mudar essa situação, tem um custo alto para você fazer isso. Então precisa valer muito a pena. Por isso que eu acho que as pessoas começam a ficar intolerantes. Já que eu estou aqui, sou solteiro e está tudo bem, não vou aturar isso, vou continuar solteiro. Claro, isso é uma opção. É uma opção, mas é uma ilusão também, porque qualquer relacionamento que você mesmo falou implica vai ter problemas. Bom, volto aqui já rapidinho. Olha, a cada 15 dias a gente vai ter uma conversa gostosa sobre temas comportamentais. Você pode sugerir também alguns temas pra gente, mulheres@tvgazeta.com.br. Estão todos convidados a voltar pra gente poder falar de outros temas. Antônio, quem quiser saber, deixa eu pegar o livro Respirando. Isso é legal, tem que dar uma pausa para respirar também na vida. Muitas pausas. Não é? A gente encontra nas principais livrarias, né? Principais livrarias. O site do Antônio, antonioaugusto.blog.br/blog.asp. Você pode acessar lá e você vai conhecer um pouco mais do trabalho dele. Aproveitar também Daniel Madeira, www.personalpaquera.com.br, personalpaquera.com.br, Débora Rodrigues, deborahrodrigues.com.br, vai saber onde está a Débora e tudo mais, né? Santa Cruz do Sul, dia 17, com a corrida, estaremos lá. E eu queria aproveitar e mandar um beijo pro José Sartoreto, que estão fazendo mais de 60 anos de odontologia. Foi o avô, ele e agora o filho. Então, Sartoreto, um grande beijo para vocês. E eu gostaria de dizer uma coisa. Diga. Com todos os problemas, eu adoro ser casada. Não me imagino solteira. Eu aviso bem, se largar, se prepare, porque logo, logo já estarei com outro, porque sozinha eu não fico. Agora, a próxima corrida que você tiver aqui em São Paulo, chama, que nós iremos com o maior prazer. Então, outra vez a Luana, filha do Rô, ficou doentinha, a gente não pôde ir. Com criança, sabe como que é, desculpado. Né? Então, a gente tem que sempre ponderar as coisas. Obrigada pela participação, com certeza, viu? Obrigada a você. VanessaDeOliveira.net, para você saber dos cursos, das palestras, dos livros da Vanessa, e também Twitter, @VanessaSexóloga, pode segui-la. Obrigada mais uma vez. Tem palestra? Então, tem palestra daqui a 15 dias, mas o pessoal pode estar entrando no meu site, no vanessadeoliveira.net, e se inscreve lá gratuito para receber várias dicas de amor e sexo no e-mail. Isso nunca é demais. Não. Obrigada mais uma vez, sucesso para vocês, Obrigado. Viu? Olha, daqui 15 dias a gente tem outro bate-papo legal comportamental como esse. Sugira temas também, ou pessoas que você queira ver aqui.